Olá, está no ar mais um Opção Saúde. E você, já teve a sensação de que precisa de mais energia e disposição para cumprir as suas tarefas diárias? O Opção Saúde de hoje vai tratar dos alimentos e substâncias estimulantes. Elas realmente podem nos ajudar a ter mais ânimo e dar conta de tantas atividades? Veja agora no Opção Saúde. E para conversar sobre alimentos e substâncias estimulantes, nós recebemos aqui em nosso programa a nutricionista Maria Helena Girão. Maria Helena, muito obrigada pela sua presença em nosso programa. Prazer é meu de ter sido convidada. Que bom, obrigada, viu? Bom, a alimentação, ela é a nossa principal fonte de energia, né? Verdade. Agora, para quem vive numa correria, nessa correria muito grande, não tem muito tempo, quais os alimentos eles podem ajudar a melhorar a disposição, a dar mais energia para as pessoas? Então, é tudo muito complexo, né? Porque nós não somos só trabalho, nós não somos só atividade. Então, nós temos que ter um horário para nós. Se nós dormimos bem, nos alimentamos bem, nós vamos ter sempre disposição. Então, uma dieta equilibrada, tendo proteína, carboidratos e gorduras, você vai ter uma disposição durante o dia todo, né? Mas para isso você tem que dormir bem. Né? Bom, e os sucos? Quais combinações elas podem fornecer mais energia? Então, eu falo que cada região, o Brasil é um país muito grande, então cada região tem a sua fruta, como a região norte tem o açaí, né? O nordeste tem a graviola, o maracujá, o sudeste tem as fontes ricas de laranja, mexericas, abacaxi. Também são energéticas? Todas elas são energéticas. O Mato Grosso, né, a região centro-oeste, tem o guaraná, o pequi, né, e a região sul, a uva. Então, todos eles são energéticos, né, e necessários para o nosso organismo. Então, cada região já tem a sua fruta própria para se dar energia, para se proteger do sol, do frio, que é a região sul, né? Então, todas elas são energéticas, porque são ricas em frutose, que é um tipo de carboidrato. Doutora, e para quem quer ter um maior rendimento nas atividades físicas, algumas vitaminas, a maltodestrina, elas podem ajudar? Podem, só que eu queria deixar bem claro o seguinte, que a maltodestrina é tão corriqueira no nosso dia a dia e que os desportistas se encantam com ela, que era antigamente o açuquinha da criança, porque ela não tem um sabor tão doce e é um carboidrato vindo do milho, né? Que é o amido do milho. Então ela adoça, mas também não deixa aquele gosto doce. Então a maltodestrina é uma coisa muito corriqueira do nosso dia a dia, né? E que nós não dávamos importância. Legal. E aí foi descoberta, porque quando você faz o exercício físico, você queima, né? Então você não pode queimar a massa magra, né? Então você precisa dar carboidratos de cadeia curta para o primeiro impacto, que seria o mel e o açúcar, para médio impacto, que é já na metade do exercício você não ficar fadigado, que aí entra os pães, as massas, né? E no final temos ali o que vai exigir mais, porque você precisa de resistência, né? Então é algo que vem de cadeia longa, né? Que é o amido mesmo. Que é algo que está na moda, mas então tem a sua função, sim. Tem a sua função, mas que não precisaria comprar esses potões. Entendeu? Porque já tem no seu alimento. Você dividindo certinho, colocando mel, fruta, barrinhas e por último terminar com um pãozinho, você teria todo o substrato. Que legal. Entendeu? Bom, agora
Pó de guaraná, ginseng, levedo de cerveja, né? Esses são conhecidos já como energéticos também. Eles são realmente capazes de melhorar a nossa disposição, melhorar o nosso rendimento? Para você ver, ó, o ginseng, ele é da medicina chinesa. Então, ele é muito antigo, porque a medicina chinesa é a mais antiga. Só que não é porque ele é usado na medicina chinesa que ele é um excelente antioxidante, um excelente estimulante, ele combate realmente o cansaço, que todos podem usar. É mesmo? Tem as suas restrições, né? Como as gestantes, os renais, não podem usar, entendeu? O levedo de cerveja era usado por Hipócrates, o pai da medicina. Então, para você ver, ele curava as pessoas com levedo de cerveja, né? Porque para o vegetariano, ela é a carne, porque ela é uma proteína de alto valor biológico, né? E não tem o colesterol, muito pelo contrário, ela combate o mau colesterol, o excesso de açúcar no sangue, mas também tem as suas restrições, porque ela é rica em complexo B, que é um estimulante de apetite. E aí quem não quer engordar já vai ter problema, né? Entendeu? Então, tudo tem a sua dose correta. Tudo tem que ter um equilíbrio. Agora, o pó de guaraná também, ele tem alguma restrição? Ele é altamente estimulante, ele é 5 vezes a mais de cafeína do que o café, propriamente dito. Nossa. Né? Então, ele tem, os cardíacos não podem usar. Aqueles que têm históricos de depressão, de taquicardia, também não devem usar. Entendeu? Então, tudo tem seu sim e o seu não. Qual a diferença entre os energéticos e os estimulantes? O estimulante acorda e os energéticos te dão ânimo para trabalhar. Então, o estimulante não precisa ter açúcar. O café não tem açúcar, guaraná não tem açúcar. Então, às vezes as pessoas usam até com adoçante e aí a caloria é zero. O energético, ele tem açúcar. Porque o açúcar dá essa energia, né? É o carboidrato, entendeu? É o que alimenta o cérebro, é o açúcar. A gordura não alimenta o cérebro, não desperta o cérebro. A proteína não desperta o cérebro. Antigamente a gente falava assim, casou, engordou. Agora não, entrou na faculdade, engordou. Engordou, é verdade. Por quê? Mistura o energético mais o álcool. 2 calorias vazias. Então, ela já cria aquela gordurinha localizada. E como o fígado é nessa região, e é quem metaboliza tudo, então ele cria uma defesa, a gordura. Entendeu? Então, não se deve misturar. E o energético mais o álcool dá uma falsa sensação de bem-estar. Entendeu? O álcool entra mais e o energético dá uma sensação que você está bem. E não dá. E é o que acontece nessas baladas. Meninos desmaiando, até tendo paradas cardíacas. Então, é muito perigoso. Acho que é um pouco disso até que eu ia te perguntar. Quais são os efeitos dos energéticos e dos estimulantes no organismo de cada pessoa? Eles são variados, né? Cada organismo reage de uma forma. Uma vez o meu marido precisou tomar um energético para ver se mantinha acordado. Ele dormiu do mesmo jeito. Então, para uns tem um efeito realmente forte de ficar ligado e tal, e outros não. A mesma coisa o café. Meu pai toma café para dormir. Todo dia à noite ele toma um cafezinho para encerrar o dia. E ele dorme muito bem. Entendeu? Então, isso vai de organismo para organismo. Legal. Entendeu? Bom, e a cafeína? Ela é boa ou é ruim para o organismo? Essas e outras questões sobre energéticos e estimulantes você continua conferindo no próximo bloco do Opção Saúde. Até já!
Já estamos de volta e hoje o assunto do Opção Saúde são energéticos e estimulantes. E para esclarecer um pouquinho mais a gente, nós temos aqui no nosso programa a nutricionista Maria Helena Girão. Maria Helena, agora os chás, chamate, o verde, o preto, o chimarrão, que eu acho que são até os mais consumidos, né? Eles também são estimulantes? São. Eles também têm uma substância semelhante à cafeína, só que lembrando que os chás, eles têm um elemento chamado antioxidantes. Então, eles trabalham muito bem no nosso organismo. Sendo que chá preto, chá verde, chá branco, chá vermelho são todos da mesma origem. É um chá só, processados de formas diferentes, né? E o nosso chimarrão, ou tererê, né? Que é servido de forma, um é quente, outro é gelado, né? Eles também são ricos em antioxidantes, mas também são altamente estimulantes. Então, cuidados os cardíacos. Né? Olha só, agora e o chocolate? Ele também é um estimulante? É mais energético, porque a gente não consome só o cacau. O cacau também seria mais energético do que estimulante, porque ele é altamente gorduroso, né? Agora, o chocolate propriamente dito que a gente consome no dia a dia, ele tem açúcares, tem todo um processo. Né? Então, aqueles aerados são mais gordurosos, porque quanto mais cremosos eles são, mais gorduras tem. Mais gordura. Mais gordura. Tá, e então assim, para consumir ali um chocolate, para dar uma energia e de repente não engordar tanto, qual que é recomendável? O amargo. Sempre o chocolate amargo. O amargo. Ou o meio amargo ali pode ser também, doutora? É preferível o amargo. Bom, agora os energéticos, eles, mudando um pouquinho de assunto, né, em relação aos energéticos mesmo, consumidos normalmente, né? Muitas vezes eles são associados às baladas, né? Às festas, como a gente comentou agora há pouco, né? Eles resolvem para quem precisa, por exemplo, passar a noite em claro. Ele tem alguma ingestão recomendada? Então, eu sempre falo que o nosso organismo é divino e não matemático. Então, o que faz bem para mim, talvez faça mal para o outro. Talvez o que estimule me deixar acordado, não estimule o outro a ficar acordado também. Entendeu? Então, tem que ter muito cuidado com isso. Tá. Né? Agora, será que as pessoas, elas recorrem a estimulantes e energéticos no dia a dia? Nossa equipe de produção foi conferir. Vamos ver. O café para mim é bem estimulante, sim. Eu sinto esse estímulo, mas tanto é que eu não posso tomar café já, tipo, à noitinha, porque aí dificulta o sono, né? Eu não tenho nada que eu tome. Café eu parei de fumar, então parei de tomar café. E energético também é difícil. Normalmente o café, né, que ajuda um pouco. Café, Coca-Cola, né? Refrigerante mais estimulante, né, essas coisinhas. Não tomo energético porque não faz muito bem, então eu não gosto de tomar nada estimulante. Eu fico na água mesmo. Eu já passei alguma noite virando assim, né? O que a gente faz muito é energético. Já trabalhei à noite em escala, ficava acordada normal. Sem precisar tomar alguma coisa para poder se manter acordada, né? Geralmente tomo energético ou pílula de guaraná. Consigo ter o pique tranquilo, sem recorrer a nada. E se eu tiver que ficar acordada à noite, eu fico. Sem problema. Aí eu tomo café, né? Um cafezinho vai bem. Bom, doutora, como a gente viu aqui, o café ele é a bebida estimulante top 1 ali, né? A primeira preferida de todas as pessoas. Agora, o café faz bem à saúde? Faz numa quantidade ideal, né? O excesso, tudo demais faz mal, tudo de menos faz falta. Então, a gente tem que ser sempre um equilíbrio. E né? Não tem uma quantidade recomendada? O ideal é até 2 xicrinhas de café por dia. Eu acho que aquela do café da manhã e uma depois do almoço, de repente, não né? depois do almoço, não? Porque o café depois do almoço faz com que a gordura fique aqui. É mesmo? Localizada. Então, o ideal é lá para as 3 horas, 3h30, toma um cafezinho.
Se a pessoa está de regime, está querendo deixar uns quilinhos para trás, usa adoçante. Agora, substituir de repente o café por algum chá, como o chá verde, é uma boa saída? Pode, porque tem os antioxidantes. Mas também, de repente, não seria interessante tomar tanto quanto algumas pessoas consomem o café também, né? Isso, por exemplo, tem uma regrinha aí que o pessoal usa, chá preto, chá verde, chá branco, tudo de 1 hora só, 500 ml de cada um. Isso é altamente agressivo para o estômago, para o intestino, entendeu? A pessoa fica com uma batedeira, então não é o ideal. O ideal é 1 xícara de chá no café da manhã, se quiser substituir o café, 1 xícara de chá à tarde, se quiser substituir o café. E acho que como a gente estava conversando aqui no intervalo, né? Acho que é sempre bom as pessoas sentirem o que o seu organismo está dizendo, né? Às vezes está consumindo muito café, depois não consegue dormir. Acho que a gente tem também que perceber como a gente recebe, né, esses alimentos. A vida é tão corrida que as pessoas não sabem como é a sua urina, como é as suas fezes, como estão os seus cabelos. Então, quando a gente faz a anamnese, a gente pergunta, como é a sua fezes? Aí eles falam assim, nossa, Maria Helena, nunca olhei, dou descarga, vou embora e tchau. Não é, as fezes são as respostas do nosso organismo. Entendeu? Se ela fica na superfície, se ela afunda, se ela é clara, se ela é escura, ela é a resposta. Então as pessoas precisam se autoconhecer para poder ver se está acelerando o organismo, né? Será que a gente está tendo tempo para se autoconhecer? Não, acho que não muito, né, hoje em dia. Eu vou fazer essa pergunta. Doutora, agora voltando a falar sobre a cafeína, ela pode causar dependência nas pessoas? Pode. Muita gente pode ver que os remédios de enxaqueca, todas elas têm cafeína. Né? Remédios para dor de cabeça, né, no geral. Isso, cefaleias e tal. Todos têm, para tirar dor, todos têm, porque desperta. Né? Então, às vezes, a pessoa tomava um comprimidinho, agora toma 2, 4 e causa dependência, sim. Tem que ficar atento, né? E na parte de alimentação, eu percebo bem aquelas pessoas que tomam café o dia inteiro, eu coloco as 2 xicrinhas diárias, elas falam, tive tremor, a minha vista ficou escura, não tive tanta energia quanto eu tinha os outros dias. Sintomas de dependência mesmo, né? De quem precisava da substância. Do café, da cafeína. Bom, várias dicas aqui. Acho que é uma questão mesmo de mudança de hábito, né? Porque eu acho que gera esse incômodo, acho que na hora de deixar esse hábito, mas acho que mantê-lo por muito tempo pode prejudicar muito mais, né? Pode. Bom, e no próximo bloco, confira as dicas para se manter sempre disposto. O Opção Saúde volta já. Estamos de volta. Hoje recebemos aqui no Opção Saúde a nutricionista Maria Helena Girão. E o nosso bate-papo fala sobre energéticos e estimulantes. Doutora, muitas vezes o cansaço, esse desânimo, ele pode ser um sinônimo, aí, um sinal de alguma doença, né? Agora, quais doenças podem estar por trás desse cansaço e desse desânimo? Olha, tem diversas doenças que podem estar. Mas a gente alerta mais para o diabético, né? Para a anemia, para doenças cardíacas, renais, doenças do sangue. Então, se a gente for fuçar, todas dão um sinal de cansaço. Tem aquelas doenças realmente que são bem quietinhas, que vão desenvolvendo. Mas o diabetes dá um cansaço, uma dor na perna, um peso. Né? Então, a diabetes, eu acho que, e a anemia seriam 2, assim, bem tchan.
Tem que prestar atenção, né? Porque às vezes nessa correria, aí as pessoas, vou tomar isso daqui que é energético, né? Eu vou tomar esse suco, aí também não vai resolver. Tem que, acho que, ficar atento quando é realmente uma doença, alguma questão. E assim, muitas né? às vezes fazem dietas, a internet hoje é uma bambambam de distribuidora de dietas e tal, e a pessoa faz. E teve um caso interessante que ela fez, emagreceu e ela estava com mal de Hodgkin, que era um câncer de gânglios linfáticos, estava espremendo o estômago dela. Então ela estava diminuindo cada vez mais o volume. Então tem que ter muito cuidado, gente. Dieta é para ser feita por nutricionista. Entendeu? Certeza. Não vai nessa, fulano fez, foi bom, ciclano, vizinho fez, foi maravilhoso. Não, vão numa nutricionista que ela vai saber fazer o seu programa alimentar correto. Com certeza. Agora, doutora, há pessoas que consomem drogas estimulantes com o objetivo de emagrecer. Elas realmente ajudam a emagrecer? Emagrecem essas drogas? Não vou usar a palavra ajudam, elas emagrecem. Mas os efeitos colaterais são tão grandes que eu não sei se vale a pena. Entendeu? E hoje é muito difícil os endócrinos estarem passando esses medicamentos que são estimulantes, porque eles mexem no nervo central. Então não mexe só com o apetite. Entendeu? E sem contar aquele problema que todo mundo que é recorrente, né? Parou de tomar o remédio, engorda tudo de novo. Teve um endocrinologista, muitos anos atrás, ele falou o seguinte, que esses remédios eram como remédios de pressão alta, de hipertensos. Começou uma vez, não pode parar nunca mais. Nossa. Porque mexe a nível de cérebro mesmo, onde há a fome e a saciedade. Nossa. Então, ela estimula a saciedade e diminui a fome. Então, a fome vai para um spa e a ansiedade vai trabalhar numa mina de carvão. Então, ela fica, trabalha. Então, ela nunca tem fome. Um biscoitinho satisfaz e ela emagrece, porque aumenta o metabolismo, dorme menos, fica mais elétrica. É assim que funciona esses medicamentos. E aí, o que acontece? Eu cheguei no peso ideal. Não vou mais no médico e vou parar de tomar a medicação. Aí, o que acontece? A fome volta do spa e a saciedade vai para o spa. Ai, Deus. Entendeu? Ai, meu então, a fome vem com tudo. Ela trabalha, porque ela está descansada. Aí o organismo fica totalmente desequilibrado, né? E com as consequências todas da medicação. Bom, mudando um pouquinho de assunto, muita gente consome bebidas alcoólicas e se sente mais animado, né? Mais desperto. O álcool, ele também é um estimulante? Então, o álcool, eu chamo ele de bengala. As pessoas se apoiam, né? As pessoas se apoiam, falam, eu fiquei feliz porque eu bebi, eu me solto quando eu bebo. Não, você já era solta. Você queria um pezinho e consumiu álcool. O álcool, cada grama de álcool é 7 calorias vazias. Por que eu falo vazia? Porque não tem função nenhuma no teu organismo. E é onde a pessoa engorda demais, né? O álcool traz calorias vazias, por isso que fica tudo ali no abdômen, cria a barriguinha do chope, né? Então não há necessidade, o álcool é supérfluo. Bom, e o cigarro, ele é um estimulante também? Olha, eu acho o álcool e o cigarro 2 supérfluos, que ninguém precisaria usar. São 2 drogas que deveriam, para mim, não tem função nenhuma no organismo, só de causar patologias, doenças, não tem o porquê. Aí você vai falar assim, doutora, então você não toma nem uma tulipinha de cerveja? Tomo. Uma tacinha de vinho? Não, vinho não gosto. Tomo, mas isso não quer dizer que eu seja viciada naquilo, que eu dependa daquilo. Para eu me divertir eu tenho que tomar uma cerveja. Não,
Você pode tomar uma cerveja com suco de abacaxi, com água de coco, tudo se diverte. Com certeza. Né? Bom, agora, a longo prazo, o consumo desses energéticos naturais, eles podem prejudicar de alguma forma o organismo? Então, quando a gente fala natural, porque vem da natureza. O café é natural, o guaraná é natural, mas todos têm as suas restrições. Como o alface tem a sua restrição. Se você comer muito alface na hora do almoço, você vai ter um sono, né? Entendeu? Então, tudo tem que ter um equilíbrio. Tudo tem que ter, mesmo aqueles que a gente fala, é natural. Bom, doutora, o nosso programa já está quase acabando, então eu gostaria de saber algumas dicas, né, para que a gente esteja sempre bem disposto. O que a gente pode ter de dicas para finalizar aí o programa? Então, nós temos os sucos naturais, né? Com abacaxi, com mel, água de coco. O mel é um excelente alimento, que muita gente usa muito pouco. Ele é vital. Os naturalistas dizem que a gente nem deve ferver o mel para não perder a vitalidade dele. Então, o mel deveria estar mais presente na nossa alimentação. Os alimentos energéticos e que são altamente proteicos, que deveriam substituir essas embalagens que estão aí, como a sardinha, o atum, né, a carne de soja, tem tanta sementinha boa aí, o amaranto, a quinoa, né, que deveriam estar mais presentes nas nossas alimentações e estão fazendo falta aí, né? Então eu diria isso. O suco de beterraba com uva, né, dos nossos sulistas aí. Então era uma boa vocês estarem mais ligados a isso. Que legal. Bom, doutora, muito obrigada aqui pela sua participação, por todas essas informações e dicas tão importantes aí para o nosso dia a dia. Obrigada, viu? Eu que agradeço e espero ter esclarecido algumas coisinhas, né? E se não, estarei aí outras vezes para vocês me chamarem. Com certeza, muito obrigada. Bom, ficaram várias dicas aqui para a gente cuidar um pouquinho mais da nossa saúde, melhorar os nossos hábitos. O Opção Saúde está chegando ao fim, então já agradecemos aqui a presença da nossa doutora e você fique ligado, porque você pode conferir esse e todos os outros programas já exibidos na hora que você quiser em nosso site. Nos encontramos na próxima semana. Até o próximo Opção Saúde. Tchau!